Ok. Então, agora, gravando, vamos falar sobre o CEMAT, que é uma nova visão da engenharia de software que eu vou usar como inspiração aqui para organizar o curso, né, em suas aulas. Tá? Então, esse aí é o logo, e esse é o livro que lançou isso, né, e ele tem a ideia, né, de refundar, que eles falam, a engenharia de software. Tá? O principal defensor é esse cara aqui, né, o Ivar Jacobson, ou talvez Ivar Jacobson, de onde ele veio, né, que foi o inventor do caso de uso, né, foi o cara que escreveu o primeiro livro lá, de caso de uso, né, foi o inventor de um método de modelagem orientada a objeto, não sei se vocês já viram, né, quando desenha bolinha é ruim aqui, porque bolinha é um comando, desenhar uma bolinha grande, né, que modela o objeto como as bolinhas, né, aí tem bolinhas que são as entidades, tem bolinhas que são o controle, é como se fosse o MVC, né? E bolinhas que são, acho que é assim, acho que são a visão, né? E então ele é um cara muito importante assim na orientação a objeto, né? Ele tem um método Objectioneering. E recentemente, bom, não tão recentemente, ele fez o caso de uso 2.0 para meio que competir com histórias do usuário que começou a fazer sucesso, né? Então, o que esse pessoal aqui se reuniu, né, montou um grupo e começou a falar, e logo depois convocou todo mundo para fazer parte, né? Esse livro já tinha as coisas bem avançadas já, né? É, é uma proposta de tornar a engenharia de software mais compreensível, tá? Então ele fala o seguinte, ó, eles falam, né? A gente tem muito conhecimento sobre como desenvolver software. Ok, né? Só que a gente vai vendo método atrás de método, tá? Sem entender as consequências. Tem muitos modismos. Na verdade, quando eles começaram a falar isso, né? A gente estava mudando do modismo do RUP, que acabou virando processo unificado, né? Unified Process, tá? Para os ágeis, né? E mesmo nos ágeis, começou com o modismo do XP, né? XP até já foi o segundo. Nos Estados Unidos teve outro antes, que eu não me lembro o nome aqui. Aí depois virou Scrum, né? Aí agora é Continuous Development, né? Aí você tem DevOps, né? Então, todas essas coisas, principalmente se tem uma sigla, né? Você sabe, ó, tem alguém envolvido aí em trazer esse modismo aqui. Aí vai ter logo uma certificação, né? Você pode fazer o curso, pode certificar, né? E você vê que tem essa linha, e a gente não consegue dizer o que realmente é melhor, e se a gente está jogando a água junto com o gato fora, né? É verdade que não há um acordo, também não precisa esperar esse acordo, né? E quais as práticas adequadas, tá? Precisa desse acordo? Não, não precisa, mas a gente podia conversar sobre essas práticas de uma maneira melhor, tá? Então, o que a gente acaba tendo é essa prevalência de modismos, né, que as pessoas fazem porque está na moda, né, e não conseguem entender, né, porque não tem uma base teórica, por que isso lança, né? As práticas são geralmente imaturas. E essas práticas, né, resultam, como elas são misturadas, né, as várias coisas que a gente pode fazer em misturas, então você tem um número finito de práticas, mas como elas são misturadas, né, você fica com um número enorme de métodos e variantes dos métodos. E você não tem experimentos. Eu tenho um colega que trabalha exatamente com isso. Experimento e validação no mundo real que A seja realmente melhor que B. Você tem anedotas, né? Você tem casos contados, aqui deu certo, mas ninguém vai contar o que dá errado, né? As pessoas não fazem uma palestra para divulgar o meu grande método que deu errado. Não, o método dá errado, você bota debaixo do tapete, né? Finge que o problema for outro, né? E a gente, como sempre, fala em engenharia de software, isso aí eu escuto desde. Eu estou nessa área desde 1988. Não, antes disso,
no terceiro ano de faculdade, no segundo ano de faculdade eu estava trabalhando com isso. Mas vamos botar 88 aqui, no último ano de faculdade. Né? Ah, e a academia e a indústria estão divididas. Não é muito verdade, não, mas tem uma divisão que tem em muitas outras áreas também. Tá? Então eles falam o seguinte: o que, que eu quero? Ah, eu quero criar uma teoria para discutir a engenharia de software em princípios comprovados. Tá? E isso tem muita relação com o que a gente chama de melhores práticas. Na verdade, um grande número de pessoas busca entender quais são essas melhores práticas. Inclusive, a gente teve um modismo, né, que resultou em coisas que são adotadas até hoje, né, que são os padrões. Né? Não os standards, né, ISO, né, a BNT, que a gente tem também, né, mas sim os patterns. Né? Que a gente conhece mais os patterns de projetos de software, né? Como os design patterns. Né? Esses aí são muito conhecidos, né? Muito falados, mesmo quem não conhece. Né? Mas, na verdade, a gente tem vários outros tipos de patterns, como patterns de gestão, né? Patterns de como, no meu caso, como funcionam jogos e coisas assim. Então, eles querem buscar uma base teórica sólida, tá? Eu não acho que eles chegaram nesse ponto, eles chegaram numa organização sólida, baseada numa coisa central, num kernel de elementos amplamente aceitos. Ou seja, de coisas que a gente fala que são realmente parte da engenharia de software. Então, a ideia deles é, olha, eu posso ter uma teoria, tá? Eu posso ter um método. Vou usar um método. O que é esse método? Esse método é uma composição de práticas. Essas práticas, elas falam de coisas que são comuns em todos os métodos. Elas têm que cumprir certas funções que eu preciso. Você precisa de uma arquitetura, você precisa de alguma coisa que diga como vai usar o sistema. Né? E a teoria daria a base sólida. Né? Essa coisa de falar, os universais. Eu já estava estudando universal como outra coisa e tal, né? Mas a gente precisa de uma linguagem para descrever. Se eu quero descrever alguma coisa, eu preciso de uma linguagem. Tá? Opa, deixa eu apagar esse rabisco anterior aqui, que não devia estar aqui. Intervalo para correção da transparência. Okay. Então, a descrição começa com essa base teórica sólida, onde eu posso construir uma linguagem. Em cima dessa linguagem, a gente vai ter o kernel, que vocês vão ver o que é uma descrição das áreas da engenharia de software. Em cima disso, você vai ter práticas, principalmente para essas áreas, né? E vai construir métodos que compõem todas essas práticas. Né? Tudo isso definido em torno da linguagem. Né? As práticas compõem os métodos, as práticas são descritas no kernel, na linguagem, né? E, né, os métodos são coisas que a gente pode fazer. Né? A gente tem que discutir sobre coisas que a gente pode executar no dia a dia. Né? Uma prática é uma maneira de fazer algo específico. Né? Então, como é que eu faço modelagem orientada a objeto? Modelagem de classes. Né? Eu olho para tentar descobrir um aspecto específico lá do meu software, uma maneira de olhar para esse software, e tem um método específico para trabalhar. Né? O kernel é como eu vou organizar as coisas a partir usando essa linguagem. Tá? Como os métodos são compostos de práticas, existem uma centena, em torno de mais de uma centena de milhares de métodos. Né? Esses métodos, né, usam práticas repetidas. Né? As práticas são menos, aquelas são combinadas de muita forma. Tem um método da sua empresa. Você vai, eu faço isso, 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 isso. Então, eles reconhecem que há menos práticas listadas. Né? Apesar de 250 achar que é pouco. Tá? Talvez 250 seja em grande uso. Né? O kernel a gente vai ver exatamente a parte mais importante de hoje, né? Que fala onde essas práticas são usadas. Né? E a linguagem é uma linguagem de escrever tudo isso, mas ela
meio que não pegou. Isso aí não pegou, não. Tá? Então, por exemplo, né, pair programming. Né? Pair programming é um elemento, né, na verdade, um exemplo de prática, né, e a gente mostra, né, aí a característica, né, como a linguagem permite descrever o pair programming. Tá? Eu posso falar, ó, eu tenho aqui um sistema de software, né, ele cobre um requisito, né, esse requisito é realizado, né, por escrever o código. Né? E eu preciso ter duas competências, a de desenvolvimento e de teste, e produzir código que faz com que o software system funcione. Né? Então, escrever código avança o sistema de software. Tá? Então, é interessante aqui porque ele fala, isso aqui é uma descrição de pair programming, mas não tem nada de pair aí. Né? Eu tenho duas competências, mas que podem ser feitas de um só. Tá? Mas é isso que ele quer falar com uma linguagem. Eu posso descrever algo que é necessário, né? Como que escrever código faz avançar um projeto? Usando a competência de desenvolvimento e de teste, né? Produzindo código, né? E fazendo os requisitos serem aceitos. E os requisitos fazem o software cumprir os requisitos. Né? O kernel fala das coisas essenciais com que a gente trabalha. E eu peço um pouquinho de paciência, né? Porque essas definições genéricas vão ser concretizadas daqui a pouco. Né? Mas a ideia é a seguinte: olhando para o kernel, eu entendo o que o time tem que gerenciar, produzir, né, e usar no processo. Né? Eles são esses alfas, tá? Que vão aparecer dentro do kernel, vão aparecer 7 alfas, né? Eles falam do trabalho e de que a gente tem que tratar, né? E exigem certas competências. Tá? Ok, a linguagem, a gente vai usar a linguagem gráfica, mas tem também uma linguagem de scripts, e eles forneciam uma ferramenta de graça para você poder definir tudo. Tá? Só que agora essa ferramenta é paga e é cara. Tá? Então, na essência, a gente vai ter uma coisa aqui, tá? Que é o mais importante para a gente nesse curso, que são os alfas. Ok? Os alfas organizam o produto. Tá? E eles têm estados. A gente vai falar dos estados dos alfas. Tá? Eles têm, então, qualquer atividade, ela busca avançar o estado do alfa. O alfa tem que ficar mais perto do final e mais longe do início. Né? Então, essa atividade pertence a um espaço de atividade que exige uma competência. Né? E nisso aqui são usados padrões, né, que são soluções que a gente pode reusar e dão certo. Então, a principal característica do kernel essencial, né, ele está dividido nessas áreas. Né? Então, ele faz o que? Olha, a gente vai olhar, né, como o desenvolvimento de software acontece, e ele acontece em três áreas. A área do cliente, que tem relacionado tudo com o uso e exploração do software. A área da solução, que tem tudo relacionado à especificação e desenvolvimento. E a área do empreendimento, né, da realização desse produto, né, de transformar a especificação em software. Tá? E cada área contém as suas alfas, que geram espaço de atividades e exigem competências. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Né? Bom, essas três áreas que eu já falei, né, aparecem aqui. Vão ser três camadas de trabalho. Tá? A gente tem lá a camada mais alta, que é olhar as coisas em, em relação ao como o cliente precisa, né? A solução que eu vou entregar, que eu vou especificar e vou criar para o cliente e como eu vou fazer isso. Então, eu vou passar a entender a engenharia de software por esses três olhares. Né? Saindo daquele modelo lá que a gente tinha antes, né?
Ah, eu tenho 12 áreas, tenho 15 áreas, sei lá quantas são na engenharia de software. Eu falo, não, eu tenho três olhares. Eu tenho o olhar para o cliente, eu tenho o olhar para a solução, para o produto, e eu tenho o olhar para o empreendimento, para a construção desse produto para atender o cliente. Então, quem são esses alfas? Né? Ah, eles vão representar as coisas essenciais com que a gente trabalha. A gente pode até ficar por aqui, ok? E esses são os nossos alfas, tá? Eu não sei porque não tem um motivo real para chamar de alfa, não sei o alfa ser uma coisa importante, mas eles desenham como alfas, né? Um alfa é assim, né? Eles desenham assim, né? Tá? E a gente vai ter o seguinte, ó. Primeira faixa do alfa lá é o cliente, tá? No cliente aparecem as partes interessadas, ó. Tá aqui, stakeholders. Pessoas, grupos, organização que afetam ou são afetadas pelo sistema de software. Tá? As partes interessadas fornecem as oportunidades, ok? Então a gente precisa envolver as partes interessadas e a engenharia de software tem que tratar desse envolvimento porque elas fornecem as oportunidades. E as oportunidades são o quê? São as gerações de valor, as possíveis formas de gerar valor. Então, quando eu falo parte interessada em valor, eu estou alinhado, né, com, né, eu falo assim, ó, é uma pirâmide que começa com parte interessada e depois tem valor. Né? Eu estou alinhado com as oportunidades trazidas pelo SEMAT. Né? E a gente vê uma coisa que não é comum nos projetos, que é o estudo das oportunidades, né? Mas que muito analista de domínio, analista de negócio faz. Tá? Como eu posso melhorar o meu negócio? Né? Então, essas oportunidades, elas vão permitir que a gente trabalhe na solução. Tá? Elas dão foco, né, para os requisitos. Eu vou fazer um produto de software, né, para atender essas oportunidades aqui. Né? Ele pode até fazer mais coisas, porque ele precisa fazer mais coisas para poder atender essas oportunidades. Né? Mas ele tem que ele tem que ser criado por isso. Outra maneira de ver isso, tá, gente? Uma maneira bem importante e que eu gosto muito também, na verdade, eu dou um curso híbrido muitas vezes dessas duas coisas, né? E vou falar também provavelmente aqui, né? É que esses aqui são o quem. Né? Isso aqui é o porquê. Tá? Entrando no método, eu vou anotar aqui do lado, né? 5W2H. Né? Então, quando eu defino os requisitos, eu estou definindo o que eu vou fazer. What must be done, né? Que eu quero no futuro. Tá? O que o software precisa fazer para quê? Para atender as oportunidades. Se eu tenho a oportunidade de vender mais, ele tem que atender coisas relacionadas à venda. Né? Então, esses requisitos eles vão ser vir da demanda das partes interessadas. E aí a gente entra num mundo, né, muito importante que diz o seguinte: ó, as pessoas têm necessidades. Né? E essas necessidades geram desejos. Então você está com fome, né? Você quer comer uma bacalhoada, né? O seu desejo. Porém, os desejos eles são modulados pela sua capacidade, eu vou botar aqui o dinheiro, mas tem várias, de obter esse desejo. Né? Então a gente modula aqui por disponibilidade também das coisas. Né?
moldura por prazo para conseguir. E isso gera a demanda. Né? Então, a demanda, o requisito, é um acordo sobre o que eu posso fazer para atender o meu porquê. Tá? E a gente tem que começar os nossos projetos assim. Quem quer o quê? Quem quer por quê? Ou por que quem querem o quê? Se eu não modulo o meu what, né, de alguma maneira em função do porquê, eu não sei para que eu estou desenvolvendo software. Se eu não sei por que eu estou desenvolvendo software, eu vou desenvolver ele na direção errada. Eu posso mostrar a mesma funcionalidade várias vezes e ela não ser útil. Por quê? Porque ela não leva, daquela maneira, a cobrir a minha oportunidade. Né? Então, o sistema de software tem que atender, né, tem que cumprir, check, né, os requisitos. Tá? E com isso ele pode ser usado, né, mas o termo mais correto seria fluido. Né? O fruir é usar sem consumir. A gente não consome o sistema de software. Ele não vai gastando que nem uma pizza. Né? A pizza você come, né? E ela vai gastando até a hora que acaba a pizza. O sistema de software não. O sistema de software ele é fluido, ele é uma experiência que você tem. Você usa e você tem uma experiência, fruir a experiência. Né? Ok. Né? E esse sistema de software ajuda a abordar as oportunidades. Se ele for bem feito, ele vai ajudar mais. Se esse mapeamento aqui, né, não for bem feito, se esse meu filtro não tiver, por exemplo, dinheiro suficiente para fazer alguma função, ou estudo suficiente para realizar alguma coisa, eu vou ajudar menos. Porque aqui eu tenho coisas do tipo, eu tenho hoje, né, um mercado para tem uma empresa que eu achei bem legal, que ela fazia empréstimo, né? Você emprestava a ferramenta. Então você falava, eu tenho aqui uma furadeira, eu empresto por R$ 10. Né? Você vem aqui, R$ 10, amanhã você me devolve a furadeira. É a oportunidade. O requisito tem vários requisitos. Né? Tem que poder cadastrar a pessoa, tem que poder cadastrar o equipamento, tem que poder cadastrar o pagante, tem que poder fazer reclamação, tem que poder cadastrar todas as peças que vão junto, né? Tem que escrever o acordo, tem que botar calção. Né? Aí todas essas coisas, né, vão gerar para a gente um requisito onde o sistema de software permite abordar a oportunidade de desenvolver o aluguel de ferramentas para o vizinho. Né? Mas para fazer isso, eu preciso fazer um empreendimento, um projeto. Né? Ou seja, aqui também é o que, mas é um que do futuro, né? Feito. Né? E aqui é o como. Como eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer usando um time que produz o sistema de software, que é um outro quem faz, aqui é quem usa, quem paga, né? E eu preciso que essas pessoas estejam ativamente engajadas no projeto. Né? Esse time, então, né, ele suporta, que é o termo que está escrito aqui no momento, não dá para ver, né, ele suporta e é suportado pelas partes interessadas. Tá? Então, na verdade, ele planeja e executa o quê? O trabalho que vai, né, gerar lá, atualizar e alterar e criar o sistema de software. Só que esse trabalho não é qualquer coisa, ele é limitado e restringido pelos requisitos. Eu só faço o que o requisito manda e não faço nada além. Por quê? Porque quanto maior o projeto, muito maior o risco. Tá? Então, eu tenho que me limitar aos requisitos. Né? Esse, essas oportunidades, então, preparam para o trabalho. E, finalmente, para fazer o trabalho, né, para trabalhar, o time tem que
ter modos de trabalho, né? Que são aqui as práticas ou ferramentas que ele vai usar, tá? Que vão guiar o nosso trabalho. Então, veja que isso aí é uma maneira de falar a engenharia de software, de interpretar a engenharia de software, que, ao meu ver, funciona muito bem, tá? A menos disso aqui. Isso aqui é ok, aqui está muito bom, partes interessadas. Se você fizer um projeto e pensar quem são as partes interessadas, quais são as oportunidades, quais são os requisitos, o que eu vou fazer, né? Que eu tenho, isso aqui é entrega, né? Isso aqui é a entrega, né? Como o time vai trabalhar, o problema é que eu estou escondendo muita coisa aqui, porque tem muitos trabalhos a serem feitos, tá? Então, o como ele é grande, tá? E aí, cada alfa desse pode passar por um conjunto de estados que eles querem botar na parede, querem trabalhar e falam que estados pode estar, por exemplo, as partes interessadas, né? Então, numa cartinha que você pode baixar e imprimir a cartinha, né? Tem o PDF, isso aí é uma cópia do PDF, né? Fala, olha só, seu objetivo é reconhecer as partes interessadas, mostrar que elas têm uma representação, envolvê-las no projeto, fazer com que estejam de acordo com o projeto, fazer com que aprove que o projeto seja implantado e estarem satisfeitas com o uso. Então, a gente entende o seguinte: durante um projeto de engenharia de software, eu tenho que passar por todas essas fases em relação às minhas partes interessadas, né? Existem técnicas que vão ajudar, e isso é a coisa menos feita, né? Apesar lá do PMBOK, né, falar de gestão das partes interessadas, isso é a coisa menos feita de forma formal. É feito vulgarmente na orelhada. É feito pela experiência, né, de um vendedor, de um analista técnico, né, de alguém que esteja lá do marketing, né, ou de um gestor de projeto, né? A gente vai ter isso, na verdade, muito mal feito nas empresas. Eu até estava procurando aqui, vocês estão aqui, né? Se vocês conhecem algum lugar que formalmente, vocês trabalharem em algum lugar que formalmente fala como estão as partes interessadas, que faz um mapa de partes interessadas, que modela partes interessadas. O máximo que a gente vê é a modelagem de usuário, né? Modelagem de agentes, de atores na orientação a objeto, né? Alguns nãozinho aí, personas, né? Mas isso aí a gente está falando muito do uso, né? E não no porquê elas estão interessadas no sistema, né? Persona já é uma coisa bem nova, né? Todas essas coisas. Power Map é isso, né? Power Map é quem tem o poder, né? Quem tem influência. É isso, Breno? Eu não tenho esse método específico. Vou até olhar aqui online, aqui na internet, né? Porque eu não conheço esse método específico, ou não chamo por esse nome se conheço. Eu trabalho numa consultoria, então para a gente é bem importante ter o Power Map dos clientes aqui, que é basicamente um mapa de todos os stakeholders ali daquele produto, né? Isso, Mais stakeholders, né, do cliente, nosso também, e o nível de relacionamento que a gente tem com cada um. Esse que é o Power Map, exatamente, basicamente. É uma exatamente. visão hierárquica da empresa e o nível de relacionamento que você tem. E aí tem gente que bota também, faz uma classificação tipo DISC, né? De personalidade daquela pessoa, daquele stakeholder e tal. Isso, diz Tem que está esse tipo de coisa. apoiando, se é contra, se é Isso, é. neutro, né? Ou até o DISC mesmo, né? Se a pessoa é mais amável na relação, se ela é mais analítica, esse tipo de coisa. Diz que como é que é, como é que soletra?
É DISC. É, DSC. Vou são procurar os aqui. 4 perfis de comportamento, né? Dominância, influência, conformidade e estabilidade. Ah, tá, fazendo um mapa de quadrante, né? Isso, isso. É. Que E, isso ajuda você a definir a abordagem com aquela pessoa, né? aham. Eu uso outros modelos, né? Vou procurar esse aqui que eu achei bem interessante. Você sabe de que empresa é, de onde vem, quem é autor, sei lá, alguma informação assim? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é a Eu já primeira. aprendi o pessoal usando, então. Não, é verdade. Mas é a primeira vez que eu vejo um aluno falar que tem, né? A gente usa outras ferramentas. Eu vou falar um pouquinho, mas vou me atualizar aí, porque essa aí eu não conhecia. E aí a gente já pode trazer para as outras pessoas. Só, Power Mac. só uma correção, no mercado chama-se Power Mapping. Eu botei Power Map, Ah, mas tá é bom. Power Mapping. Power Map é uma ferramenta da Microsoft, pelo que o Google está falando. Mas o Pois que eu é, eu quis cheguei. dizer é o Power Mapping. Power Mapping, Stakeholder Analysis, Power Mapping Tool. Wow. Hum. Eu mandei o link da Wikipedia aí Ah, no legal. chat. Tá bom. Ah, vou pegar lá. Eu cheguei nele também, mas vou procurar, pô, bem legal. Obrigado aí. Bem legal vocês usarem isso. Porque esse é o mais difícil, né, das pessoas usar, porque inclusive você tem que escrever coisas, né, que o cliente não pode ver, né? Você vai dizer lá que ele é contra, né, que ele é resistente, né? E isso é uma coisa que você não quer que o cliente saiba a sua opinião sobre ele, né? Então E isso tem um aí ponto importante que isso é preenchido com o teu ponto de vista sobre a pessoa. Então pode ser que a pessoa nem seja assim, mas você lê aquela pessoa é daquela maneira. E aí exatamente. é importante isso também, né? Registrar que é uma opinião particular ali, e aí ele funciona justamente desse jeito. Você vai testando abordagens ali até para validar aquele tipo de comportamento e tal. Bem legal. A primeira vez que eu vejo stakeholder analysis de alguma forma, né, ser usado aqui numa empresa no Brasil. Eu vejo ser usado em planejamento estratégico, né? Mas daí você não fala muito da pessoa, você fala daquele tipo de pessoa, vamos dizer assim, né? Você fala os diretores, os médicos, no caso de hospital que a gente trabalhou outro dia, né? Os diretores, os médicos, as enfermeiras, os pacientes, os acompanhantes. Aí é mais pessoa física, né? É a pessoa mesmo. É a pessoa. Você pega basicamente o organograma daquela área, daquela empresa, sei lá, e você classifica ali o nível de proximidade que você tem, as informações que você tem, os projetos que você trabalhou, enfim. Você vai botando as informações relevantes ali. Mas é bem baseado no organograma mesmo, na hierarquia daquela empresa. Legal. Então, e aqui, então, uma dessas fases é essa, de você poder reconhecer quem são os stakeholders. Antes de começar, né, o seu projeto, você tem que saber quem são, né, e tem que tratar isso de alguma forma, né. Eu ia mostrar e vou tentar mostrar outras coisas que são parecidas com isso, né. Eu vou procurar esse método específico, né. Depois que a gente tem o stakeholder, saber quem é, né? A gente tem, às vezes, muitos stakeholders de um certo tipo, então não adianta envolver todos no projeto, tem que achar uma representação. Devo ter os próximos passos, que não tem. Né? E aí, aquele pessoal que eu escolhi, não, vocês vão participar do projeto, ou que eles se voluntariam, ou que eles são indicados, né? Eles têm que se envolver no projeto, né? E, em certo ponto, eles têm que concordar com o que vai ser feito, né? Estar satisfeito com a implantação e satisfeito com o uso. Né? Então a gente fica com esse mapa aqui, né? E para cada um desses alfas, você tem os estados. Quais são os estados dos requisitos? Eles podem estar concebidos, né? Limitados, se eu conseguir fazer o escopo, né?
coerentes, eu consegui quebrar as incoerências, né? Fechar em um sistema só. Aceitos, tratados, né? Já tô, e cumpridos. Né? Então aqui acabou o sistema, né? Aqui também acabou o meu sistema. Quando eu chego lá, acabou. É o último estado, eu chego, mas ele acabou, na verdade. Né? Aqui não, eu estou indo trabalhar. Né? Além disso, ele fala, ó, certas coisas são feitas. Esse lado aqui, eles são menos formais nessa descrição. Eu até que tenho que dar uma atualizada, né? Mas eles falam o seguinte, olha, para ver o que eles evoluíram, né? Mas, né? O que eu tenho que fazer com os clientes? Eu tenho que explorar as possibilidades, né? Onde é que está o valor? Né? Eu tenho que envolver as partes interessadas, né? Garantir que são satisfeitas e fazer com que eles usem o sistema. Esse aqui né, é o objetivo final aqui. Como que eu faço isso? Né? Eu tenho que entender os requisitos, né? Gerar uma visão, uma coisa que o sistema faça sentido. Implantar, testar, implementar, testar, implantar e operar. Quando eu chego aqui operando, né, eu posso até, inclusive, continuar meu projeto lá, garantindo a operação. E como que eu faço o trabalho? Eu tenho que planejar, preparar, coordenar todas as atividades, apoiar a execução do trabalho, né, que está aqui, toda essa aqui é o trabalho sendo feito. Né, rastrear o progresso, e uma hora eu tenho que falar, galera, chegamos ao fim do projeto. Perdi o cursor. E aí ele tem umas cartinhas lá para isso também. Ó. O que é implementar o sistema? É fazer certas coisas, eu preciso de requirements, eu preciso de uma forma de trabalhar, eu preciso de uma arquitetura, e na saída eu tenho uma versão do sistema demonstrável, usável ou pronta. Né? Então, o que eles estão propondo é, de certa maneira, uma maneira mais genérica de dizer o que a gente tem que fazer. Tá? A gente tem coisas na engenharia de software mais específicas. Eles estão sendo, de certa forma, ágeis. Eles estão falando, ó, pega essa coisa toda que a gente tem, que é tão difícil de usar, que não chega na prática, que não chega na empresa, e vamos trazer numa linguagem ainda formal, mas que as pessoas conseguem trabalhar sobre elas. E depois tem os níveis de competência, né? Que são lá no cliente, eu preciso de pessoas que representem as partes interessadas. No sistema, eu preciso de análise, desenvolvimento e teste. E aqui no modo de trabalho, né, no empreendimento, eu preciso de liderança e gerência. E aí eu tenho nível baixo de competência, podia estar na outra ordem, né? Só sou capaz de auxiliar, sou capaz de fazer, domino totalmente a prática, sou capaz de adaptar a prática ou sou capaz de criar novas práticas, né, dessas coisas. Isso aqui eu acho que é a parte mais fraca desse modelo, porque ele é muito simples, né, e também a gente não sabe muito bem como usar nesses casos. Tá? Análise é muita coisa. Né? E aí apresentam também os padrões. O que são padrões? É o que a gente tem como práticas de sucesso. Né? Então, tem aqui o programador, na verdade, tem que transformar requisitos em código funcionando. Né? Então, para isso, ele tem que saber alguns skills, como desenvolvimento, aqui no caso de um projeto por exemplo, JavaScript, e teste, particularmente, usa JavaScript. Então, a ideia de linguagem deles, o que é linguagem para eles? Tá? Linguagem para eles é uma maneira que você tenha algo pré-fabricado que você possa usar, tá? Numa ferramenta de gestão, e aí você possa escrever essas coisas aqui. Tá? Então, tudo que eles mostram, tudo que eu estou mostrando daqui, é uma versão geral que serviria para qualquer projeto. Tá? Mas a ferramenta deles lá, que era grátis, agora eles vendem, eu até tenho que buscar mais se tem alguma ferramenta grátis, ela permite que você crie outros alfas ou subalfas.
Com que objetivo? Dizer como é a sua engenharia de software dentro desse projeto. Tá? E um padrão, aqui eu tenho outro padrão aqui, que é o checkpoint, né? Que é o seguinte, ó, eu tenho antes de desenvolvimento, os meus requisitos estão limitados, né? E a arquitetura selecionada. Eu transito para pós-desenvolvimento quando eu tenho tudo tratado e pronto para funcionar. Então eu tenho essas fases que estão limitadas, né, pelo checkpoint desse tipo. Tá? Então eu descrevo assignment completo. O checkpoint para uma tarefa de programação exige que os requisitos estejam tratados, resolvidos e o software funcionando. Demonstrável. Né? Hoje eu estava numa reunião reclamando, vocês dizem que fizeram, mas não me mostram. Então vocês têm até a semana que vem para me mostrar funcionando. Tive que reclamar. Bom, já falei um pouquinho dos estados, né? E esses estados, né, para você saber que está no estado, você tem que preencher um checklist. Tem checklists maiores e menores, esse é um pedaço. O que é concebido? O conjunto, né, o sistema aqui é o requirements, né? Checklist para o estado de requisitos. A necessidade de um novo sistema foi acordada. O conjunto inicial de partes interessadas concorda que tem que ter o sistema, elas dizem que quem vai usar está identificado, vão financiar o trabalho e existe uma oportunidade cara para o sistema trabalhar. Então, eu concebi o sistema que tem. Né? E aqui a gente tem umas cartinhas que eles fornecem para a gente, né, para você botar num quadro e dizer em que parte você está. Então, eu tenho aqui oportunidade, né? Então, a oportunidade vai sendo identificada. Quando ela é viável, significa que ela tem que estar lá no representado. Então, eu tenho relações também entre os estados. Porque ela só é viável porque eu tive stakeholders que me permitiram, né? Estão representados e que permitem dizer que ela é viável. Né? Também a gente tem aqui, ó, os requisitos são aceitos e tratados, né? A gente passa do usável para o pronto e para o operacional, né? Até o ponto. E aqui o operacional eu fico aqui, né? Até a hora que o sistema não serve mais para nada, então eu tiro o sistema de funcionamento. Então, não necessariamente, a curto prazo, eu vou chegar no final dos estados. E aqui para os empreendimentos. Existem algumas extensões, né? Que a gente começa com ele muito simples. Eu tenho isso aqui é fácil, é bem legal de olhar isso, tá, gente? Eu tenho o alfa, eu tenho os estados e eu tenho as checklists que me dizem se eu estou no estado ou não. A gente entende em que passo está no projeto, né? Se o projeto está andando bem ou está andando mal. A partir daí eu posso ter o que eu tenho que fazer e como eu faço o que eu tenho que fazer, né? E que competências eu preciso. Né? E a partir daí eu posso ter lá o Essence Plus, né, onde eu tenho um monte de coisa, como eu vou fazer as coisas da melhor jeito, usando padrões, testando ações diferentes, coisas assim. Mas essa parte aqui já dá um insight muito bom para a gente de como anda o projeto. Por quê? Porque eu vou andar por essas cartinhas aqui, né? E vou falar, poxa, o meu projeto ele está, né, com stakeholders representados, né? Eu identifiquei as oportunidades, então o que eu tenho que fazer agora? Provar que preciso de uma solução. E aqui, os requisitos, não tem nada pronto ainda, estou ainda fazendo isso aqui, né? O meu sistema de software está aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, então, acabar o Concived e passar para cá. Né? E aqui o trabalho pode estar iniciado, preparado, começado, sob controle, concluído, fechado. Né? A equipe tem os principais pessoas, tem o formado, colaborando, desempenho, ou não preciso mais da equipe, aqui não é despedida, né? É dispensada, sei lá, alguma coisa assim. Né? E eu posso, dos métodos de trabalho, escolher princípios, escolher uma fundação, usar, né?
trabalhando bem com o método. Demora entre o e o uso, até trabalhando, tem vários estados, e até esse aqui eu não uso mais. Então, o que que esse livro traz para a gente, os artigos que eles fizeram antes, né? Essa ideia que a engenharia de software tem modismo, né? Que a gente tem que conversar, né? E trazer um entendimento. Eles fazem, quando eles fornecem a linguagem, eles dizem, olha, a gente entende assim, mas você pode criar outros alfas, né? Outros pedaços do kernel, que aí não sei se tem muito, mas outros alfas podem aparecer, né? E pode tratar a gestão, né, de uma maneira mais ágil, né? A compressão do estado de um sistema de uma maneira mais ágil. Tá? Então, é esse o objetivo aí. E outra coisa que ele vai guiar, eu vou guiar o nosso curso, né, em função de atender, pelo menos parcialmente, né, a gente não vai conseguir falar muito, né, aqui. Opa, desculpe esse. A gente não vai conseguir falar muito do sistema de software em si, né, mas de todas as coisas que a gente precisa para definir o que é o nosso sistema. Tá? Tudo que está em volta aqui a gente vai falar mais. Ok. Querem trazer algum comentário? Vocês fazem trabalho. Como é que é a avaliação? Normalmente eu faço um trabalho em grupo, vocês já têm grupos? Posso parar a gravação, né? Stop share. As outras matérias foram assim. Os professores passaram um trabalho e a gente fez em grupo, a maioria. Então, eu faço sempre assim também. Isso é uma tradição do curso, né? Então, lá no Wiki, eu vou atualizar o Wiki, né? A próxima aula é quinta-feira, né? É terça e quinta, né? Isso. Tá bom. Então, eu vou atualizar o Wiki, botar o material lá. Eu uso muito o Wiki, eu sou um cara que gosta de Wiki, né? Deixar vocês me indicarem lá quais são os grupos de vocês e deixar para passar o trabalho lá, tá? Algumas vezes eu faço uma avaliação do trabalho final, ok? Mas eu passo trabalhos de quinta para terça, ok? E aí não tem uma entrega, mas a gente pode comentar os trabalhos, tirar dúvida, rever o que vocês entregaram na terça, no comecinho da aula, né? Para a gente poder chegar lá com todo mundo ganhando 10. Então eu faço essa correção iterativa do trabalho, né? Para a gente chegar lá no final com todo mundo com o trabalho pronto já, no máximo ter que fazer alguma mudança, alguma finalização, né? E entregar o trabalho. Ok? Então, a gente vai encerrar agora. Agradeço aí a colaboração do Power Map e do DISC, né? Eu vou tentar achar esses Power Mapping e DISC aqui, né? É, o DISC é o DISC que eu já estudei uma época, né? Se bem que eu no final acabei falando para as pessoas de um modelo diferente, que é Myers-Briggs, né? Que o Myers-Briggs exige teste e tal, mas é um modelo interessante de mostrar. Então a gente tem coisas em paralelo, assim. Ok. Obrigado a vocês. A gente se fala aí na quinta-feira. Tá bom? Valeu, Valeu, professor. Boa professor. noite. Boa Obrigado a noite. vocês. Professor, valeu, pessoal. Boa noite aí. Valeu, pessoal. Boa Mas noite. vou desligar aqui, hein? Posso só sair. Não, tem que sair para todo mundo.